uma exceção na qual o filme é melhor do que o livro. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu voltei hoje para falar um pouco sobre Os Segredos dos Seus Olhos, do Eduardo Sacheri, acho que é assim que fala o nome dele. Ele é um escritor argentino e vai contar uma história que se passa na Argentina também. Eu decidi ler esse livro porque tava todo mundo, há um tempo atrás, todo mundo falando muito bem do filme que saiu desse livro, que inclusive ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, se não me engano, e foi baseado nesse livro. Aí, como eu prefiro ler o livro antes de ver a adaptação cinematográfica, eu preferi ler o livro primeiro, mas acabei assistindo o filme e vou falar também sobre ele. Bom, o livro vai contar a história do Benjamin Chaparro, que é o personagem principal dessa história. Vai contar a história dele, então, durante a aposentadoria dele. Ele é um promotor público aposentado e não tem assim muito o que fazer, né? Ele tá numa rotina de aposentadoria, sem ter muita rotina, muito compromisso, e acaba decidindo então se tornar um escritor. Só que ele não tem muitas ideias sobre o que escrever, sobre que romance ele vai fazer, e ele decide então contar um fato que ocorreu durante a carreira dele, né? Durante o início da carreira dele, que marcou muito a vida dele. Para isso, ele pede ajuda da Irene, que é uma juíza desse juizado onde ele trabalhava, e que inclusive também foi o grande, e continua sendo o grande amor da vida dele, e ele nunca se declarou para ela. Então a história vai ser permeada também por esse romance entre os dois. O livro que o Chaparro vai escrever vai se basear num crime que ele vivenciou, né, durante a carreira dele, que foi o assassinato de uma moça chamada Liliana Coloto. Ela foi violentada e estrangulada dentro da própria casa. Naquela época, então, acho que o crime aconteceu em 1974, e inclusive era um período no qual a ditadura argentina estava se estabelecendo, e também configurou dentro do juizado e da justiça em geral certa desorganização em termos jurídicos e de aplicação das leis. E isso vai influenciar muito no livro, então é bom deixar claro já de início. Então o Chaparro, ele acaba sendo obrigado a ir visitar a cena do crime, por mais que ele fosse promotor, porque um superior dele pede que ele faça isso. Então ele vai lá para a cena do crime, encontra a Liliana Coloto lá, o corpo dela todo desfigurado, né? E encontra também vários policiais mexendo ali na cena do crime e alterando a cena do crime, então isso deixa ele bem incomodado. Além disso, ele também fica bastante chocado com a cena, né? Porque era aparentemente uma mulher que tinha a vida feita, né? Que era pacata e trabalhava, enfim, tinha a vida dela, e que foi assassinada brutalmente. Acaba sobrando também pro Chaparro e contar pro marido dela, né? Que ela faleceu, enfim. E ele vai então até o banco onde esse marido trabalha e encontra o Ricardo Morales, que é o nome dele, e encontra um cara muito deprimido, muito depressivo, muito negativo, e ele, assim, a primeira coisa que ele diz é que ele já sabia que isso ia acontecer com ele, porque ele nunca teve sorte na vida e blá blá blá. E também vai falar que ele fica meio aficionado se eles vão conseguir pegar o cara que fez isso, quando que vão conseguir pegar, quanto tempo de cadeia esse cara vai pegar. Enfim, ele fica bastante ficcionado nisso, e Chaparro acaba sendo muito envolvido na história justamente pelo amargor que o Ricardo Morales carrega assim que ele fica sabendo que sua esposa morreu. Falando um pouco mais do Chaparro, então, o Chaparro sempre foi uma pessoa mais realista, digamos assim, e ele nunca deu certo em nenhum romance que ele viveu. Então ele acho que foi casado 3 vezes no livro e nenhum dos casamentos deu certo. E ele sempre foi apaixonado pela Irene, mas nunca teve coragem de se declarar para ela. Além disso, o Chaparro também tem um amigo muito querido no fórum lá que ele trabalha, que se chama Sandoval. E esse amigo, ele é um bêbado, né? Ele bebe sempre e o Chaparro vai sempre lá acudir ele. Mas, além de tudo, esse Sandoval, ele é muito inteligente, ele ajuda bastante o Benjamin nos casos que o Benjamin pega, inclusive nesse que foi o assassinato da Liliana Coloto. Bom, a história vai contar, então, o Chaparro tentando pegar o assassino da Liliana Coloto para tentar ajudar o Ricardo Morales, então, a cumprir sua vingança. Não é vingança não, a cumprir a justiça. Ele vai encontrar um sistema judiciário muito corrupto e, acima de tudo, muito desorganizado.
de forma que eles começam a investigar o crime e direto o superior do Chaparro já indica 2 suspeitos e já prende os 2 e tortura os 2 até eles confessarem e dá o caso como encerrado. E o Chaparro fica muito indignado com isso e denuncia o próprio superior dele. Então isso vai trazer várias consequências para o Chaparro durante a história. Além disso, se o crime foi cometido e se passa muito tempo e não se encontra nenhuma resolução, o crime é simplesmente arquivado sem que seja resolvido. Então isso também incomodava bastante o Chaparro. Então, para resumir a história, sem contar spoilers, o Chaparro vai tentar encontrar o assassino da Liliana Coloto e vai desenvolver um certo tipo de afeição pelo Ricardo Morales, que vai prender o Benjamin a esse crime por um bom tempo. E eu não vou contar mais, porque eu acho que a partir daí já vai ser spoiler, mas acreditem, o final do livro é sensacional. Falando então sobre a adaptação cinematográfica, eu assisti também o filme e confesso que eu gostei mais do filme do que do livro. Por quê? No filme eles conseguem colocar muito melhor a relação entre o Benjamin, né, o Benjamin Chaparro, e a Irene. No filme eles possuem uma amizade e possuem uma relação, e a Irene ela também corresponde a esse afeto que o Benjamin oferece a ela, né? Embora ninguém fale nada em termos claros, né, tipo eu te amo ou algo do tipo, os dois ficam ali naquela relação muito próxima de chove não molha, sabe? Já no livro, não dá pra saber se a Irene gosta do Chaparro ou não, porque a Irene não é muito desenvolvida. Aliás, ela é completamente não desenvolvida. Dá pra, até você fica pensando, será que o Chaparro não deusificou essa mulher? Enfim, porque se dá muita pouca referência do que seria a Irene, de como ela é, e ela tem muita pouca participação na história. Outra coisa que diferenciou muito o livro do filme é que eu gostei mais do Sandoval, que é o amigo do Chaparro no livro, do que no filme, porque no livro ele é um cara, ele é bêbado, mas ele é super inteligente e tenta sempre ajudar o Chaparro. Já no filme ele parece mais um empecilho pro Chaparro para desenvolver aí a resolução do crime. Outra coisa que me fez gostar mais do filme do que do livro foi a relação entre o título, né, que é O Segredo dos Seus Olhos, com a história em geral. No livro não fica muito clara a relação do Segredo dos Seus Olhos com a história. Fica meio que perdida o título, na verdade, porque ele não dá uma relação direta. Depois que você termina de ler, você até traça uma certa conexão, mas não fica muito claro. Já no filme, como é visual também no filme, então eu acho que deixa muito mais clara essa relação. Por quê? O Chaparro só descobre quem é o assassino da Liliana Coloto porque ele vê algumas fotos que ela tinha quando jovem e percebe que tem um carinha lá, na maioria das fotos, que tá olhando pra Liliana e tem uma fixação assim perceptível por ela nessas fotos. E ele só descobre então que esse cara era apaixonado pela Liliana e que talvez esse crime seja passional, porque ele mesmo é apaixonado pela Irene e nunca teve coragem de se declarar. E nas fotos também que ele tira com ela, ele sempre tá olhando do mesmo jeito pra ela, da mesma forma que ele olha pra ela, ele viu o cara olhando pra Liliana. Então eu achei assim muito interessante essa conexão. Além disso, no final do filme tem uma cena muito bonita e também intrigante, né? Deixa a gente meio angustiado. Eu não vou contar porque seria spoiler, mas também dá essa pista de por que o filme se chama... O filme, né? E o livro se chama O Segredo dos Seus Olhos. Bom, eu fiz uma resenha mais curtinha pra não falar muito sobre o livro, porque vocês veem que ele é meio curtinho, então se eu falar muito, acaba dando muito spoiler. Eu super recomendo o livro, embora eu tenha gostado mais do filme. E embora eu não tenha gostado de algumas partes, assim, eu tenha achado algumas partes desnecessárias. Mas eu recomendo sim o livro e recomendo também o filme. Eu acho que também não tem problema nenhum se você só quiser ver o filme. Também é uma obra super concisa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deem um joinha lá embaixo e compartilhem o vídeo com seus amigos. Um beijão pra todo mundo e até mais!